Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite. Sejam bem-vindos à palestra de hoje. Hoje eu vou ter uma responsabilidade especial de realizar a condução, então, desse nosso encontro, pois, como vocês podem perceber, hoje eu estou sozinho na bancada, pois a minha companheira, a Grace, ela está prestando um apoio à sua família e levando todo esse nosso carinho para os seus familiares, neste momento que moram no interior, ok? Então, aproveitando esse exemplo que ela nos deixa, né, de cuidar um pouco também da nossa família aqui da Terra, eu vou pedir que a nossa condução da prece de hoje seja direcionado para os nossos entes queridos que compartilham dessa nossa missão aqui na Terra, que auxiliam o nosso crescimento espiritual e que fazem parte dessa missão tão especial que nós estamos tendo aqui na Terra. Hoje eu vou ter a responsabilidade também de trazer para vocês a apresentação do nosso querido Lucindo, que fará a condução da palestra de hoje. Mas antes, então, eu peço que vocês, de uma maneira muito gentil, me acompanhem nesta prece direcionada, então, aos nossos familiares aqui da Terra, ok? Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da nossa corrente espiritual, eu peço, então, que Jesus nos abençoe, que Jesus traga as suas bênçãos, que traga toda a sua energia, que nos traga todas as coisas boas que nós precisamos para que a gente possa conduzir melhor a nossa jornada, para que nós possamos despertar para o amor, para a solidariedade, para a caridade, e que nós possamos, neste momento, que estamos todos juntos em corrente, possamos realmente fazer surgir dentro dos nossos corações o verdadeiro amor, a verdadeira dedicação ao nosso irmão, ao nosso próximo, e que nós, mesmo através de pequenos passos, de pequenos gestos, consigamos de uma maneira bastante verdadeira, bastante honesta, consigamos dar o nosso melhor em benefício ao próximo, ok? Então, agradecendo a presença de todos, eu convido então que o nosso irmão Lucindo tome a sua palavra e faça nesta noite mais uma das suas palestras que são, enfim, tão dedicadas e tão cheias de carinho com todos nós. Lucindo, a palavra é sua. Paz e amor, Paulo. Estamos na noite de hoje juntos, novamente, em pensamento, em sentimento, né? Formando essa corrente positiva e que também desejamos que ela alcance a Grace nesse compromisso que ela tem junto de seus familiares. Então, boa noite a todos, paz e amor. Vamos conversar um pouco com os meus irmãos, fazermos uma reflexão juntos a respeito dos ensinamentos do nosso mestre, que vem com uma ótica espírita, não é? Nos dar uma possibilidade maior de exame em tudo aquilo que nós conhecemos do Evangelho, da Boa Nova, né? Então, nós vamos hoje nos deter num tema que ele é bastante significativo: trabalho. Está lá nas leis morais, na parte terceira, no capítulo 3, no item 2, a lei do trabalho. E é bastante interessante essa colocação dos espíritos a respeito do trabalho, não é? E o Kardec, na pergunta 674, pergunta aos espíritos:
a necessidade do trabalho ou o trabalho é lei da natureza? A resposta dos espíritos é afirmativa. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, o trabalho ele faz parte da natureza do homem. Nós temos que trabalhar. Porque o trabalho, o progresso, ele é a consequência do nosso trabalho, né? E o trabalho desenvolve a nossa inteligência, né? Então, na busca da satisfação das nossas necessidades, nós vamos aumentando o trabalho, não é? A nossa participação nessa lei da natureza. Por isso que ele diz que ali, ó, a civilização obriga o homem a trabalhar mais, né? Porque ela aumenta as nossas necessidades. Mas vamos adiante. Vamos ver o que os espíritos entendem por trabalho. Porque o Kardec, então, diz, olha, nós temos que trabalhar. E ele nós vemos só na parte material o trabalho, e ele pergunta, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais, as nossas ocupações que visam trazer a satisfação das nossas necessidades materiais, né? E os espíritos dizem que não. O espírito trabalha, vamos ver bem, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda a ocupação útil é trabalho. A ocupação útil, porque o nosso trabalho, ele é a parte material, não é? As nossas execuções nas nossas profissões, não é? Mas e o espírito, como trabalha nisso? E eu procurei trazer uma mensagem lá do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, a respeito do trabalho. E aqui, neste livro, lá no início, ele vai dizer que a mente é o espelho da vida. Vamos entender, a mente é o espelho da vida. Ela reflete o nosso interior. Ela reflete a luz que vem do mais alto, chega até nós e reflete nos nossos semelhantes. Não é? Nós estamos nos propondo a isto. E aí o Emmanuel diz assim, se nos propomos retratar ou representar, né, mentalmente a luz dos planos superiores, que é o que nós buscamos espiritualmente, é justamente a nossa iluminação espiritual, a nossa reforma íntima, desenvolvermos essa centelha divina que nós temos dentro de nós. Então, nós estamos nos propondo a retratar mentalmente a luz dos planos superiores. E ele diz assim que é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Agora, vamos procurar relacionar esse ensinamento do Emmanuel
com o que nós lemos lá no Livro dos Espíritos, né? Então, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente. Então, nós temos que deixar esta coisa de obrigatoriedade. O trabalho, eu sou obrigado a trabalhar, porque o trabalho é toda a ocupação útil. O trabalho por alimento de cada dia. Pão nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O pão do Espírito, o alimento. O alimento, nós temos que trabalhar para buscarmos o alimento material e o alimento espiritual. Nós temos que estar procurando todo um instante ocuparmos a nossa mente utilmente, em trabalho útil. Nós que estamos hoje na quarentena, não é? Estamos isolados aí devido à circunstância que aconteceu, muitos não podem sair, não é? Ocupação útil, qual é? Nós temos que buscar, porque nós temos que colocar a nossa mente nesta atividade para que nós não venhamos deixar de perder o foco. Nós queremos retratar mentalmente essa luz que vem do mais alto. E Jesus já nos dizia: vós sois a luz do mundo. E nós não entendemos. Nós entendíamos só como a luz do mundo aqueles que trazem a palavra do Senhor, aqueles que pregam somente no lado religioso da coisa, não é? Não, meus irmãos. Nós somos essa luz, porque nós queremos retratar esta luz que vem do plano superior. Nós queremos fazer com que ela possa iluminar o caminho, não é? Então, isto é uma proposta, o Emmanuel está dando-nos uma condição, se nós nos propormos, né? E ele vai mais além e diz assim: hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação, que o trabalho nos emancipa, não só financeiramente, não só para que nós tenhamos as condições materiais, mas ele também nos traz a emancipação da nossa alma, do nosso espírito, porque nós vamos estar procurando cooperar com o nosso Pai, com as forças superiores que nos guiam. Então, tu está buscando a emancipação das coisas materiais que nos prende a este mundo. Tu já entendeste que tu é um espírito, que tu estás encarnado num corpo físico, que nesta condição nós somos alma, mas nós somos espírito, nossa essência é espiritual. Então, nós temos que buscar também esta emancipação espiritual, para que nós possamos refletir cada vez mais a luz do mais alto, não é? Como o mestre, ele veio entre nós e ele era a representação de Deus entre nós. Entre nós foi Jesus. Então, o Emmanuel está nos dando aqui
subsídios para que nós venhamos a tomar uma nova consciência a respeito do trabalho. Aí ele diz mais, fugir-lhe aos impositivos do trabalho é situar-se à margem do caminho. Que caminho é este? Que caminho é este? O caminho que nos leva a nosso aperfeiçoamento. O mestre disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por ele tem o roteiro. Ele tem o roteiro. E não só no Evangelho está esta proposição, como está no nosso livro dos Espíritos, né? Qual o ser mais perfeito que reencarnou aqui? Não, os Espíritos não titubearam. Jesus. E o Kardec pergunta para nosso modelo e para nos guiar. Jesus. Então, não tem muito o que conversar, o que nós nos justificarmos, né? Nós temos que procurar entender a proposta de Jesus, porque é ela que vai nos dar essa possibilidade de nós retratar ou nós nos tornarmos resplandecente, fazer com que essa centelha divina que está dentro de nós dê os frutos necessários. Então, o trabalho não adianta mais a gente... eu ouvia muito isso quando eu era pequeno. Eu queria saber quem é que inventou o trabalho. Essa época passou. Esse tempo passou, gente. O trabalho é lei da vida. O trabalho é ocupação útil. E muitas vezes nós estamos no nosso trabalho profissional e não estamos nos ocupando utilmente. Nós estamos lá vendo o celularzinho, né? E as pessoas para te entender, tu está vendo o Facebook, né? Aí chega um correndo lá, tu diz, espera só um pouquinho. Mas que utilidade é esta? Que utilidade é esta? Isso nós esquecemos. Esquecemos. E o Emmanuel diz mais que nós temos que abraçar espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. De cada dia. Assim como nós não estamos na família errada, no momento errado, nessa existência, nós não estamos, o trabalho também, minha gente. O trabalho também. Tu tem ali uma oportunidade de fazer o bem, de expandir o lado positivo em vez do lado negativo, de fazer com que esta parte positiva nossa, essa parte divina, que é o amor, não é? Nós podemos ali no nosso trabalho, com a nossa espontaneidade, né? E nós, aqueles que assistiram a Célia Diniz, né, falando a respeito da gentileza, do profeta gentileza, né? Gentileza gera gentileza. E nós esquecemos essas coisas pequeninas do nosso dia a dia. Aquele bom dia, aquela alegria, aquela esperança que nós temos que ter no olhar, no nosso ser, para que possamos ajudar aqueles que estão conosco. Não adianta, gente, esperarmos para ficarmos dentro do templo, né? Fugirmos do convívio com os nossos irmãos, né? E ali nós ficarmos em estado meditativo, entrarmos em contato. Ali é
fácil, gente. Ali é fácil, qualquer um faz. Eu quero ver no momento do nosso dia a dia, da nossa vivência diária. Como nós estamos levando adiante essa mensagem, não é? Isso é uma coisa que nós espíritas temos que pensar. É muito bonito o que se diz hoje a respeito da psicologia, nós não temos nada de contra, mas o problema é que nós precisamos nos conhecer. Nós temos duas testemunhas, diz o nosso irmão Emmanuel, a nossa consciência e Deus. Porque quando tu trata mal alguém, tu sabe que tu tratou mal. A gente que justifica, ele merecia, ele isso, aquilo. Mas a tua consciência acusa, porque tu não gostaria de ser tratado assim. E por que tu faz? E aí nós nos justificamos por isso, por aquilo outro. Não, passou-se o tempo, gente. Se nós estamos buscando toda essa melhoria no planeta, nas relações, o tempo de nós olharmos para nós e deixarmos o farisaísmo que nós viemos vestindo há muito tempo, deixarmos de lado e começar por nós, não é? Então, ele diz que fugir dessa situação do trabalho, né, tu fica à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda quanto se amalgam à ilusão. A lei da vida, o progresso é lei da vida. Embora nós, apesar de nós, a vida vai progredir. Porque acontece conosco, parte um familiar nosso, plano espiritual, volta à pátria espiritual, nós nos readaptamos, porque a vida vai continuando. Tu tem afazeres, tu tem compromisso, tu tem que começar a viver, senão tu fica preso ali, né, na retaguarda. Então, ele está nos incentivando a caminhar. Mas eu tenho uma outra liçãozinha do Emmanuel aqui que eu não quero deixar passar. Está lá no Pão Nosso, boa vontade. Ela tem a boa vontade, depois tem a má vontade. E ele comenta um ensinamento do Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Vede prudentemente, com cuidado, com cautela, como andais. Como é que tu anda? Aí ele vai aqui dar um roteiro deste trabalho de nós nos cuidarmos. Ele diz assim: boa vontade descobre o trabalho, a ocupação útil. A boa vontade, tu tem que estar de boa vontade. E muitas vezes nós levantamos da cama no amanhecer. Hoje eu estou para baixo. Hoje eu levantei com o pé esquerdo. Saci, né? Levanta só com o pé, deixa a outra perna na cama, né? E aí tu já sai dali, tu está de má vontade. Tu não está de boa vontade. Aí ele diz que o trabalho opera a renovação. A renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio.
O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o reino da luz. Eu achei isso de uma... Assim, fazia tempo que eu não me maravilhava com uma mensagem como esta. Ela sintetiza o nosso agir, o nosso pensamento, a nossa predisposição de fazer as coisas, não é? Porque nós trabalhamos para ganhar dinheiro, né? Para ter dinheiro, para satisfazer as nossas necessidades materiais, não é? Não para o necessário para viver, né? É que o necessário, daí tem 2 carros, tem um iate, tem um avião, tem isso, tem aquilo. E nós, lendo o livro Há 2000 anos, quando Emmanuel, que a Lívia morre, não é? No círculo, ele se vê assim, 25 anos dedicado de trabalho ao Estado. Ele deixou a família de lado. 25 anos. 25 anos. Ele não conhecia a esposa. Então, nós, muitas vezes, nesta busca desenfreada que nós estamos fazendo pelas coisas materiais, nós esquecemos da família, do ente querido, de demonstrarmos o quanto nós o amamos, o quanto nós o queremos, como ele é algo na nossa vida. E aí nós esperamos, muitas vezes, adoecer, esperamos, muitas vezes, o outro desencarnar, para então prantearmos a perda. Quem ama, demonstra, meus irmãos, demonstra. Quem ama, demonstra. O amor precisa de demonstração. Gentileza gera gentileza. O trabalho nos dá esta visão, meus irmãos. Na concepção espírita como ocupação útil, nós temos que prestar muito atenção neste ensinamento, porque nós estamos reclamando muito que nós estamos confinados, que nós não temos o que fazer. Eu já limpei a casa 500 vezes, isso e aquilo. Mas na maioria das vezes, nós fizemos por obrigação. Nós não temos aquela espontaneidade de participarmos do grupo. Porque se nós fizermos 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente vai... Pô, só eu que faço? Tudo é eu que faço? Nós não entendemos a lição. Não entendemos a lição. E quando nós não entendemos, ou entendemos parte do ensinamento, nós voltaremos. Voltaremos com um compromisso de refazer ou aperfeiçoarmos aquilo que nós não fizemos tão bem. Então, é melhor nós, agora que estamos no caminho, nos reconciliarmos e nós sermos com os nossos inimigos. E quem são os nossos inimigos? É o fulano que me deseja mal, que tem ciúme de mim. Nós dormimos com o inimigo, porque o nosso inimigo é as nossas imperfeições, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade, é o nosso egoísmo, é a nossa falta de fé, é o nosso negativismo. Esse é o nosso inimigo. Ele mora conosco, te reconcilia com ele. Demonstra que hoje, tu és um outro homem. Ou tu estás te esforçando para ser assim. Sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai. Desafio
Nós estamos sendo desafiados dia a dia, momento a momento, em tudo que nós fizemos. Tudo a sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhor do que ontem. Então, meus amigos, fica a mensagem para esse final de semana, que nós possamos nos animar, levar adiante a nossa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Que Jesus seja conosco. Paz e amor. Querido irmão Lucindo, belas palavras, como sempre. Agora, na partir da semana que vem, meus irmãos, teremos algumas novidades aqui no Jesus em Família. Então, vamos aguardar a Grace retornar para que ela possa fazer, então, o anúncio dessas novidades que nós teremos agora para o mês de setembro. E vamos dar, então, um encerramento por essa linda palestra que o Lucindo nos proporcionou hoje aqui no Evangelho. E vamos agradecer a Deus que tem dado a oportunidade nesta encarnação de que nós tenhamos esta belíssima oportunidade de resgatarmos, de podermos evoluir, de podermos combater esses males, combater essas nossas dificuldades, para que nós possamos realmente praticar a nossa caridade e podermos dar andamento à nossa evolução e possamos realmente multiplicar a palavra, os ensinamentos de Jesus quando esteve aqui conosco. Ok, meus irmãos? Eu agradeço, então, a presença de todos e convido vocês para amanhã, às 15 horas, nós temos a palestra doutrinária da Paz e Amor aqui conosco, e aqueles que não puderem, terça-feira da semana que vem, retornaremos com o nosso apoio espiritual também às 20h30. Agradeço mais uma vez a presença do nosso irmão Lucindo, pelas belas palavras, pelos seus ensinamentos, e desejo aos irmãos, então, um excelente final de semana. Muito obrigado e fiquem com Deus.